Hoje é dia de 10 dicas para começar o seu jardim. Pode ser numa varanda, como a gente está aqui, pode ser no quintal, pode ser num vaso ou qualquer canto iluminado da sua casa. Essa conexão com a natureza é muito gratificante e começar um jardim do zero é um desafio muito prazeroso. Você vai sentindo a evolução desse jardim e com o tempo isso vai te dar muito orgulho. Então não deixe de assistir essas dicas que vão ser essenciais para o início do seu jardim. Eu sou Paula Galbi, sou paisagista e estou aqui no canal Verde Conecta. Então, não deixe de assistir esse episódio do começo ao fim. Essas dicas vão te ajudar muito. Então, vamos lá? Então, dica número 1. Escolher o local adequado. A escolha do local para o jardim, ela deve levar em consideração, em primeiro lugar, a iluminação. 2 horas de sol por dia é o mínimo necessário para que suas plantas cresçam saudáveis, mas quanto mais sol, melhor. Leve em consideração também que o local vai receber regas constantes e por isso deve ser arejado. Caso você more num apartamento, a solução é o uso de pratos abaixo dos vasos, ou para jardins verticais, uma calha que direcione o excesso de água. Tome cuidado para não criar nenhum ambiente que deixe a água parada. Muito importante planejar junto com seu jardim o acesso que você terá para realizar as manutenções. Se você não consegue alcançar as suas plantas, ela não ficará bem cuidada e o seu jardim logo perderá o brilho. Se você tem criança ou animais que compartilhem esse espaço, pense em maneiras de adaptar o local para esses usos diferentes. Você quer aprender mais sobre o assunto? Nós vamos deixar um card do nosso episódio Jardins e Pets. Gente, esse episódio está imperdível. Você vai descobrir lá a melhor convivência do seu cachorro, do seu gato e o seu jardim. Então não percam, Jardins e Pets. Dica número 2. Existem ferramentas e equipamentos necessários para começar o seu jardim. Então, para iniciar nessa aventura de criar o seu próprio jardim, existem algumas ferramentas que são indispensáveis para você ter em casa. Vamos começar a falar da tesoura e do alicate de poda. E uma dica aqui vai extra. Procura comprar um alicate, uma tesoura de poda com uma lâmina de aço de carbono. Elas são mais lentas no processo de ferrugem. E essa ferramenta ela vai te ajudar em muitas ocasiões do jardim. Vai ser na colheita, na retirada de folhas e folhas doentes e também nas podas. Para ter mais eficiência para pegar a terra ou para distribuir o adubo, uma boa pá, de preferência que seja leve, vai facilitar e vai otimizar o seu trabalho no jardim. Uma enxada para cavar também é uma outra ferramenta muito útil nos casos de plantio. Para que a irrigação seja mais eficiente, um regador ou uma mangueira de irrigação vão facilitar muito esse processo de rega das plantas. Essas peças elas são companheiras do dia a dia. Caso você opte por um regador, sua capacidade deve ser boa para facilitar o trabalho que será feito constantemente, porém não muito pesado a ponto de dificultar o seu deslocamento. Nessas horas, um carrinho de mão pode ajudar muito, caso você tenha um lugar adequado para armazenar as suas ferramentas. Caso seu jardim seja um quintal ou ocupe um espaço maior, outras ferramentas serão necessárias, como uma enxada para capinar ou para remover plantas espontâneas, um cortador de grama, um rastelo para coletar as folhas e gramas secas. Enfim, você vai incrementando de acordo com as suas necessidades. Existem várias ferramentas interessantes no mercado e que otimizam realmente o trabalho do jardim. Em caso da varanda, as ferramentas e acessórios básicos ficariam por conta das ferramentas de mão, como as pás, alicate de poda, regador, 2 borrifadores, um para defensivo e o outro para adubação foliar. Muito bem, agora vamos para a dica número 3. Fazer análise do seu solo, ou se você for fazer um jardim de vasos, você compre a terra adequada
para que seja feito o plantio. Então vamos supor que você já tem uma terra disponível para plantar no seu quintal. Então, basta fazer uma análise de solo para verificar se a composição é ideal para o plantio. Existem algumas opções para fazer essa análise de solo. Você pode enviar uma amostra para ser analisada por profissionais, mas também pode executar alguns testes caseiros. Um deles é bem simples. Você faz uma bola com o solo úmido e aperta. Depois você abre a mão e analisa a textura. A terra é composta, entre outros, vários componentes, como areia e argila. Quando o aspecto desse material é barrento, pegajoso, é indicativo que há um excesso de argila e isso pode fazer com que a água não penetre o suficiente no seu solo. O material não molde com aperto e se desintegre facilmente, significa que há um excesso de areia ou pedrisco ou cascalho, fazendo que o solo ele drene muita água e não retenha o suficiente para deixar a terra umedecida. Se a amostra do solo forma um molde na sua mão e esfarela quando é manuseado, significa que o conteúdo dessa mistura de areia e argila estão em umas medidas proporcionais. Essa mistura ela vai agradar a maioria das plantas. Bem, existem outros testes simples que você pode fazer e basta investigar. Se você quer saber o pH do seu solo, tem como comprar um equipamento que faz essa análise. Porém, se você quer uma medida mais precisa, se você precisa ter com mais precisão outras características do seu solo, aí você deve levar para uma análise de laboratório. Mas se você for fazer o seu jardim, ou alguns canteiros, ou vasos, você precisa comprar uma terra, de preferência com misturas já prontas, como é o caso de substrato para as mudas. Essa mistura ela vai poupar o trabalho de fazer composições com adubos, porque ela já tem na composição dela o ideal de nutrientes que o solo precisa e que a maioria das plantas também vão necessitar. E isso vai funcionar perfeitamente para o seu jardim. Agora vamos para a quarta dica. Selecione as melhores espécies e que se adaptam à realidade do seu jardim. Agora que já está tudo encaminhado, é hora de escolher as espécies que vão se adequar melhor ao clima, ao solo do seu jardim. Para isso, é necessário levar em consideração 3 coisas. Primeiro, qual as espécies de plantas que são nativas ou adaptadas à sua região? Descubra a espécie que você quer colocar no seu jardim e é capaz de se desenvolver de acordo com o clima. Há plantas que não suportam ventos, geadas ou secas extremas. Não adianta plantar uma espécie que desenvolve em uma região muito diferente da onde você vive. Você pode comprar uma muda linda, mas ela não irá para frente. Então, é melhor pesquisar. Segundo, além da adaptação ao clima, existem diferentes tipos de planta para diferentes tipos de insolação. Perceba a quantidade de sol que entra diretamente no local onde você escolheu para ter o seu jardim. E a partir daí, eleja se você deverá investir em plantas de sol, de meia sombra, de sombra. Lembre-se que mesmo as plantas de sombra precisam de um sol fraco de manhã para poder se desenvolver. Terceiro, plante o que você gosta de admirar ou colher. Selecione espécies que te atraem, ervas que você pode usar como tempero, hortaliças e frutas que você possa consumir. Torne seu jardim uma extensão da sua personalidade. Ele terá que ter o seu jeito, ou seja, é você que vai cuidar, é você que vai usufruir desse espaço. Então, ele tem que ter a sua cara. E sendo assim, será muito prazeroso manter esse espaço cuidado. É muito bom lembrar e ser realista com o tamanho e espaço destinado ao seu jardim. Quanto maior for o espaço ocupado por uma espécie, menos variedade você pode ter. Se você mora em apartamentos e tem vasos de tamanhos limitados, invista em plantas mais compactas ou de crescimento lento. Quinta dica:
Organize onde vai o que. Selecionadas as espécies, é preciso organizar onde colocar cada uma. Para isso, eu sugiro que você estude um pouco cada uma dessas plantas antes de colocá-la no local definitivo. Reveja a resistência dela perante ao sol. Uma planta de sombra ou meia sombra pode ser posicionada abaixo de um arbusto ou de um vaso alto e, assim sendo, ela vai ficar protegida. Não tenha medo de mover os vasos de lugar ou até encontrar um local perfeito para eles. A observação é muito importante. Além disso, existem plantas que devem ser plantadas sozinhas e outras que se ajudam quando plantadas juntas. Se você pretende plantar diversas plantas em um mesmo canteiro, é necessário conhecer o comportamento de cada espécie. Sabendo disso, verifique qual planta ficará maior ou menor quando adulta, para que não fique sobreposta e nem sobreponha a outra. O local a receber as plantas tem que ser adequado com o porte delas quando adultas. Coloque em vasos menores as plantas que produzem menos raízes e não atinjam uma altura muito grande. Aposte em vasos compridos para plantas com raízes pivotantes. Quanto maior o vaso, mais espaço a planta tem para crescer e para se desenvolver. Algumas plantas funcionam bem tanto em espaços menores quanto os maiores. Nesse caso, é só optar pelo tamanho do vaso de acordo com o volume de crescimento que você quer para cada espécie. Aqui vai uma dica extra dentro dessa quinta dica. É fazer canteiros e optar por fazer o plantio de plantas com as mesmas necessidades hídricas e de insolação. Assim, as regas e cuidados serão otimizados. Dica número 6. Transfira as mudas ou semeie no lugar definitivo. Essa etapa requer bastante atenção. A escolha entre o plantio por sementes ou por mudas deve ser feita levando em conta que algumas espécies são mais indicadas para cada tipo. Isso depende também de onde serão plantadas, do objetivo do plantio e do orçamento disponível para o jardim. Se você não quiser investir muito dinheiro, as sementes podem ser uma boa opção, mas demoram mais para crescer e compor um jardim completo e formado. Ambas as formas devem ser feitas cuidadosamente. Quando compramos as sementes, os pacotes geralmente vêm com a informação sobre como e quando plantar. Com as mudas, será preciso ficar atento em alguns detalhes e à procedência dessas mudas. Você pode comprar numa floricultura, num garden, no mercado de flores, mas o importante é saber essa procedência. Repare se o vaso e a planta são de tamanhos parecidos. Plantas em vasos menores que elas têm mais chances de terem problemas no crescimento das raízes e no transplante para o jardim. Fique atento à saúde da muda. Evite aquelas com folhas amareladas ou insetos, porque isso pode significar que elas já estejam doentes. Busque saber se as mudas foram tratadas com algum tipo de inseticida. Existem inseticidas que têm o potencial de prejudicar os insetos polinizadores, os pássaros e outros animais, e isso não deve fazer parte do jardim. Dica 7. Dê as manutenções necessárias para o seu jardim. Ter um jardim saudável, cheio de plantas, demanda tempo e dedicação. Dependendo do tamanho e das espécies cultivadas, podem requerer até algumas horas de cuidados diários. Se você não tiver muito tempo disponível para cuidar do seu jardim, opte por plantas que requerem baixa manutenção. A manutenção do jardim é extremamente importante para evitar a presença de pragas. Plantas frágeis ou com deficiências de nutrientes são mais suscetíveis a esses ataques. Por isso, cuide para sempre deixar suas plantas bem nutridas e saudáveis, mas evite os pesticidas, principalmente nas plantas que podem ser consumidas por pessoas ou animais. Fique atento às regas em seu jardim, principalmente nas estações mais secas. Cuidado para não regar nem além e nem abaixo do necessário, para não causar o apodrecimento das raízes e nem deixar as plantas secas. Uma boa dica
é sempre verificar a umidade do solo antes de regar para ver a necessidade de água. Uma opção interessante para rega é utilizar a água de chuva. Durante os meses mais chuvosos, geralmente não é preciso se preocupar em regar seu jardim e é interessante pensar em meios de armazenar essa água para rega nos períodos mais secos. Atualmente existem sistemas de captação de água de chuva que podem ser usados tanto para a irrigação de jardim quanto para outras atividades. Um exemplo é a limpeza. Dica 8. Aproveite a abundância da natureza para colher espécies. Ter um jardim em casa traz inúmeros benefícios e cuidar dele pode ser um hobby para muitas pessoas. Uma boa ideia para aproveitar ao máximo esse pedacinho de natureza em casa é criar um espaço de convivência em meio ao jardim. Aposte em mobiliários e espaços de sombra que criam um ambiente agradável para receber os amigos e passar um tempo ali. Além das plantas que compõem esteticamente o jardim, é possível aproveitar a natureza para colher algumas espécies. Escolha com atenção as plantas comestíveis para cultivar no seu jardim. Algumas espécies podem ser colhidas e crescem novamente, como a cebolinha é um exemplo. Outras dão frutos apenas em determinadas estações. Fique atento a isso. Se você tem plantas frutíferas e comestíveis no seu jardim, colha assim que estiverem maduras, para aproveitar ao máximo o que seu jardim produz. Uma dica é colher logo pela manhã, antes do calor do sol, quando o sabor ainda está abundante. Dica 9. Repita o ciclo para as plantas anuais. E o que quer dizer isso? As plantas anuais são aquelas que crescem, florescem e morrem em um período de um ano. O tomate, o feijão são 2 exemplos bastante comuns desses tipos de plantas. Quando elas morrem, deixam suas sementes, que são uma forma de dar origem a novas plantas. Por isso, essas espécies requerem uma atenção especial. Quando seu ciclo chega ao fim, é necessário que elas sejam removidas e sejam replantadas e sejam semeadas de novo. Enfim, a última dica. Tenha uma composteira. Para manter o seu jardim saudável, com plantas bem nutridas, a composteira pode ser uma excelente aliada. Elas são bastante usadas atualmente e são recipientes onde ocorre um processo de compostagem, que é a transformação de material orgânico em adubo para a agricultura. Isso significa que você pode transformar todo o seu lixo orgânico produzido em casa em humus para o seu jardim. As composteiras são uma forma extremamente saudável de diminuir o lixo gerado nas residências, que é um grande problema urbano, e assim evitam a contaminação do meio ambiente e do solo e da água e do ar. Essa transformação é feita por seres decompositores que vão desde as bactérias até as minhocas. É uma forma bastante saudável de cuidar das plantas, fornecendo adubo orgânico produzido em casa com custo baixíssimo. Esse substrato ou humus produzido, ele não oferece nenhum tipo de risco à nossa saúde e as plantas adoram. E o melhor de tudo, que as composteiras são super fáceis de usar e não ocupam muito espaço. Ter um jardim vistoso e saudável pode parecer uma tarefa que não seja tão fácil, principalmente se você estiver iniciando seu jardim agora. Meu conselho, não desista. Nem tudo funciona na primeira vez no jardim. Então, é importante você fazer testes, ir atrás de informações, veja e reveja esse episódio. Essas 10 dicas são muito importantes para você ter um jardim de sucesso. A gente vai deixar no descritivo desse episódio alguns livros que vão te ajudar e vão aperfeiçoar o seu conhecimento de jardim. Então, faça do seu jardim um jardim de sucesso. Explore a jardinagem e cuide do seu jardim com muito amor e paciência. Você pode descobrir um hobby extremamente agradável e que com certeza vai te ajudar na parte do seu bem-estar
E vai ser recompensador ver suas plantas crescendo e seus jardins se formando. Vou lembrar vocês que num episódio passado, alguns episódios atrás, a gente fez um episódio de planejamento e zoneamento do jardim. E é muito legal para quem tem um quintal, um jardim maior, que queira dar mais funcionalidade a esse jardim. Então não perca esse episódio, vou deixar o card aqui em cima. Gente, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com as pessoas que gostam de paisagismo, de jardinagem. Se inscreva no canal e deixe seu like. É muito importante. Se você tiver alguma dúvida, mande uma mensagem para a gente poder esclarecer para vocês. E eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima!